Pra nossa tristeza, a primeira temporada de The Last of Us chegou ao fim, e hoje eu vou mostrar alguns detalhes da season finale. O nono episódio, chamado Procure a Luz, é uma adaptação dos 3 últimos capítulos do jogo chamados de Depósito de Ônibus, Laboratórios dos Vagalumes e Jackson's Epílogo. Um detalhe bem legal sobre o título desse episódio é que ele conecta com o título do primeiro episódio. Eles formam parte do clássico lema dos vagalumes. Lembre-se, quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. O início do episódio é algo exclusivo da série. Quando a Ana consegue abrigo e se tranca em um quarto, a gente tem uma visão do que pode ser a janela da tela inicial do jogo. Inclusive, essa casa que parece uma fazenda é muito parecido com a que a Ellie fica no segundo jogo. Não dá pra confirmar, porém não tem como negar que é muito parecido. A atriz que interpreta a Ana é Ashley Johnson, atriz e dubladora que deu a vida a Ellie nos jogos e que agora nesse episódio está literalmente dando a vida à pequena Ellie. Eu achei esse detalhe incrível e com toda certeza é um dos meus favoritos da série. E o seu? E outra coisa que eu queria saber se você já se inscreveu nesse canal. Ainda não? Então se inscreve, aqui tem todos os vídeos de todos os episódios de The Last of Us. Quando a Marlene está indo até a Ana, a gente escuta ela cantando pra Ellie. A música em questão é The Sun's Always Shines on TV, do a-ha. No clipe dessa música, a gente vê um homem se transformando em algo e impedindo que ele fique com a mulher que ele ama. E isso é bem interessante, já que a Ana também está se transformando e não vai poder ficar com quem ela ama. Essa não é a primeira música do a-ha aqui na série. Lembra quando tocou outra lá no shopping? E temos aqui o motivo da Ellie ser imune. Ao contrário do que a Ana diz, ela só cortou o cordão umbilical depois da mordida. Não é muito claro se a Ana foi mordida nessa cena, mas pela aparência da mordida parece que foi antes de entrar na casa. De qualquer forma, o cordão foi cortado depois da mordida e a Ellie se infectou. E olha, eu não sei se é uma referência, mas é a mesma coisa que aconteceu com o Blade. Na cena de abertura do primeiro filme, a gente vê que a mãe dele foi mordida enquanto estava grávida, e por isso ele se tornou um caminhante do dia, que é um tipo de vampiro ou meio vampiro que pode andar à luz do dia sem se machucar. É bizarro comparar? É, mas pelo menos é inegável que é algo parecido. Nunca tínhamos visto a mãe da Ellie em nenhuma mídia. O máximo que a gente sabia dela era o nome que a gente encontra em um gravador e em um bilhete que ela escreveu pra Ellie. Bilhete esse que ela recebeu nos quadrinhos. E também nos quadrinhos a Marlene diz o nome dela. Aqui na série a Ana não deixa o bilhete pra Ellie. A única coisa que ela deixa é a faca ao qual a Ellie é muito apegada. Nesse início de episódio vimos que a Marlene teve que cuidar da Ellie. Nos quadrinhos a Marlene deixou a Ellie na escola militar da Fedra porque achou que era o lugar mais seguro pra Ellie. Joel e Ellie estão na mesma rodovia do jogo. E assim como no jogo, a Ellie está visivelmente abalada depois de tudo que ela passou. Ela fica quieta e distraída, sem prestar atenção no que Joel fala. Joel tenta animar ela mostrando uma lata de comida e um joguinho. Essa lata é a mesma que a Ellie achou deliciosa lá no episódio 4. No jogo também existe um diálogo sobre o violão. Ele é diferente, mas no fim das contas, o Joel também diz que vai ensinar a Ellie a tocar. E no fim das contas, ela de fato aprende. No jogo, eles não passaram por dentro de um prédio, eles na verdade passaram por uma rodoviária. O momento que Joel quer fazer um pezinho para Ellie alcançar a escada é muito parecido com a do jogo. Tem o Joel pedindo ajuda da Ellie e ela distraída. E quando ela sobe, joga a escada para baixo e sai correndo. E a cena mais marcante do primeiro jogo finalmente aconteceu. E ela foi perfeita, tá idêntica ao jogo. Ali com a vegetação tomando prédio e a girafa se alimentando. Só não rolou o Joel e a Ellie fazendo carinho nela, substituíram pela Ellie alimentando a girafa. Inclusive essa girafa não é CGI, colocaram uma real dentro do set de filmagens. E essa cena me lembrou muito do Jurassic Park 1, quando o Dr. Grant e as crianças dão comida para um brachiosauro. 2 animais com um pescoço gigante sendo alimentados por uma criança. E a própria Ellie já teve contato com esse dinossauro, e disse ser parecido com a girafa. A conversa enquanto a Ellie aprecia a vista também é igual ao jogo. O momento em que o Joel hesita e diz pra Ellie que eles não precisam fazer isso é bem diferente do jogo. No jogo a Ellie foi mais dura com ele, ela estava mais focada em atingir o seu objetivo. Na série ela também estava focada, mas ela foi mais tranquila com o Joel, e deu pra ver que agora eles têm um vínculo muito mais forte do que antes. Ela até diz que vai seguir ele pra qualquer lugar que ele vá, para o Tommy, rancho de ovelhas, pra lua, tanto faz. No jogo também eles passam por essa espécie de hospital de campanha. Aqui tem algumas diferenças. Na série a Ellie pergunta se era da Fedra e o Joel diz que não, mas no jogo tudo ali tem o nome da Fedra. Mas a maior diferença de todas é que na série Joel conta que foi parar em um lugar como esse depois de uma tentativa frustrada de suicídio. Mais uma vez mostrando o quão mais emotivo é essa versão do Joel. No jogo o Joel até diz que foi parar num lugar desses, mas também não é
acredito que ele tentou tirar a própria vida. Na série, os dois têm essa conversa bem delicada sobre o suicídio e sobre as feridas que demoram pra fechar. Mas no jogo o que temos é a Ellie entregando uma foto da filha do Joel pra ele. Outra diferença absurda nesse ponto é que cortaram todo o percurso pelo túnel subterrâneo que aconteceu no jogo. Lá existiam muitos infectados e com direito a vários baiacus. Outro detalhe sobre esse túnel é que em certo ponto ele estava completamente alagado, fazendo com que os dois seguissem caminho passando por cima de vários veículos abandonados. Até que um ônibus é levado pela correnteza, fazendo com que os dois afundam na água. Na série, os vagalumes chegaram de surpresa e pegou os dois lá no meio das tendas médicas. Mas no jogo, a Ellie acaba desmaiando quando eles são arrastados pela correnteza e quando Joel está tentando reanimar ela, um dos soldados dos vagalumes aparece. E aí Joel é nocauteado de qualquer jeito. Joel acordando depois no hospital ao lado de Marlene é idêntico ao jogo. Os diálogos são bem parecidos e rola até uma coronhada nele. Toda aquela cena do Joel matando todo mundo ali no hospital é bem parecido com a do jogo. Tudo bem que na gameplay tem muito mais inimigos, mas mesmo assim o Joel matou muita gente. Matou tanta gente que quase sobrou pra Abby. Eu tenho quase certeza que essa pessoa que escapou é a Abby. Se prestar atenção, tem até o rabo de cavalo. A Abby é uma das personagens mais importantes do segundo jogo e consequentemente da segunda temporada da série. A gente viu também o marcante corredor até a sala de cirurgia. Quem jogou o jogo sabe como ele é marcante na vida de um personagem. E outra cena que é idêntica ao jogo é aquela do médico apontando o bisturi pro Joel e morrendo obviamente logo em seguida. E esse médico é outro personagem que é extremamente importante para a história. O Joel da série deixou as enfermeiras vivas ali, já no jogo depende se o jogador quer ou não poupar a vida delas. E falando das enfermeiras, uma delas é a atriz Laura Bailey, que interpreta a Abby no segundo jogo. No jogo ainda existe uma perseguição depois que o Joel pega a Ellie na maca, mas na série não aconteceu. Parece até que o Joel matou todos os vagalumes do hospital. Aquela conversa do Joel com a Marlene no estacionamento é praticamente a mesma. Já a conversa do Joel com a Ellie dentro do carro é igual até certo ponto. Na série ele mentiu bem mais do que no jogo. Ele chegou a dizer que saqueadores atacaram o hospital, coisa que no jogo o Joel não fala. A execução da Marlene foi fiel em tudo, até o enquadramento foi exatamente o mesmo. E o epílogo também parece ter sido tirado do jogo de tão idêntico que foi. Nas duas mídias, o Joel comenta que Ellie e Sarah teriam sido amigas. E aqui na série temos a confirmação de que a Ellie realmente matou a Riley. É bem óbvio que ela matou a amiga, mas nunca foi de fato mostrado ou mencionado. Fora essa informação exclusiva, o diálogo é todo idêntico ao jogo, com a Ellie perguntando se o que ele disse que aconteceu no hospital era verdade e para ele jurar. Até o corte seco depois da resposta da Ellie é igual, inclusive a música dos créditos também. E é isso, se você gostou, se inscreve aqui no canal, e aqui no canal tem vídeos de todos os episódios de The Last of Us, todos os detalhes e comparações com os jogos, beleza? Falou e até mais.